Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com Bastidores do Poder e temos conosco hoje o vereador Nelson Ospe. Ai, Nelson, eu esqueci o teu partido, juro por Deus. Bom dia e me salva. É melhor nem falar. Bom dia. PSD. De dado. Tá joia, do Kassab. Do Guilherme, da Adriana. Não tô sabendo de nada. Tudo bem com você? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem, Zezé, tudo bem, Rose. Certo. Nelson, bom, primeiro que a gente tem sido cobrada aqui muitas vezes pelos nossos ouvintes para falar, olha, vocês são muito esquerda, vocês têm que trazer alguém que é mais de direita para falar. E aí nós falamos, vamos dar voz também para o pessoal de direita. Agora, uma coisa que me surpreende é que há uns tempos atrás, assim, acho que 4 anos, 5, eu nunca te achei tão de direita. O que aconteceu? Na verdade... Eu vou complementar. Você quer substituir o lugar do Tenente Santini? Não, porque o Santini acabou saindo. Porque nos bastidores, que todo mundo está falando, que o teu discurso radicalizou depois que o Santini saiu da Câmara e que você estaria querendo ocupar esse espaço que era dele. Então, aí já... Não, eu vou ser bem objetivo. Eu acho que, primeiro, ninguém substitui ninguém. Realmente, nós tínhamos o Tenente Santini, que tem ali o seu papel, toda a sua ligação com a família Bolsonaro, e eu sempre fui uma retaguarda ali dentro dos debates, das discussões. Porém, eu tenho o meu posicionamento, não sou um direita extremista, até por conta do trabalho que eu realizo na área de prevenção de drogas, que é um trabalho muito mais social, ligado à esquerda do que à direita, Então eu sempre soube me comportar. Agora, com a saída do Tenente Santini e a defesa que eu faço das pautas da direita, que eu acredito, não é nem uma questão de ser bolsonarista ou não, mas eu acho e acredito que o Bolsonaro tem muito mais acertos do que erros, eu tenho meu posicionamento, mas minha carreira sempre foi uma carreira solo na vida pública. Eu nunca fiquei acobertando ninguém, passando pano, e falo o que tem para falar. Eu acho que é por isso que as pessoas acabam rotulando como um direito extremista, mas não sou. Sou um direito apenas. Quando você fala que o Bolsonaro tem mais acertos do que erros, eu fico pensando na questão da inflação, da alta dos alimentos, do gás, do preço do gás, do desemprego, e outras questões que a gente ainda vai falar. Quais são os acertos e como que você vê essas questões? Porque hoje há um empobrecimento na população, assim, que é real. Então, como que você vê esses acertos? Porque para mim são todos erros, são problemas. A população mais carente está sofrendo, a população está empobrecendo, Não, e quais são os acertos? Me aponta os acertos. Me aponta os acertos. E como que você vê essa questão? Eu concordo, que a população toda está sofrendo, não são só os menos favorecidos, acho que grande parte da população, até a classe média alta também sofre bastante. Mas eu acredito e vejo assim que a alta dos preços, ela é mundial, devido ao aumento de crédito no mundo. Isso daí não tem como a gente querer colocar na conta do Bolsonaro, Todo mundo tem um jeito ou outro e fez aí um auxílio emergencial que ainda carrega muitas famílias, ajuda muitas famílias. Acabou postergando também a questão do pagamento de tributos. Então, a alta mundial de alimentos, de combustível, prevista pela própria ONU, também é culpa do Bolsonaro? Não. Então a gente não pode chegar e ficar colocando essa conta para ele só. Ele está fazendo, dentro do possível, o que pode ser feito. Agora tem o lado bom e os acertos que eu faço questão aqui de mencionar. Eu acho que já começou com o enxugamento da máquina, O Bolsonaro iniciou
o mandato dele cortando ministérios de 29 para 22, cargos públicos, limpou pessoas da esquerda que estavam em importantes pastas, combateu o crime organizado. Isso daqui é importante, Rose, isso daqui é muito importante. Nunca se apreendeu tantas drogas, armas, bens do crime organizado, né? Isso na época do Moro, isso na época do Moro, isso na época do Moro, né? Na época do Moro. O Moro então, ministro. porque não houve atualização, quando o Moro era ministro, e ele botou o Moro para fora. Não é que colocou o Moro para fora. Eu acho que o Moro confundiu as pastas, né? Porque até então ele era da magistratura, juiz federal. Aí ele entrou num espaço que não foi eleito com voto. Ele foi ali como um cargo em comissão. E ele bagunçou as coisas. Ele foi querer apitar o jogo. Não pode, né? Existe um presidente eleito. E o presidente tem regras. E aí tem que obedecer. Se ele não está satisfeito, ele pede para sair. E foi o que ele fez. Você acha que a saída... Você acha mesmo que o Moro, ele quis apitar o jogo, ou ele estava incomodando por conta da história do filho do Bolsonaro envolvido com rachadinha e com tudo que estava vindo à tona? Você acha que é só porque ele queria um papel de mais poder no governo Bolsonaro? Foi só estranho? Não, o Moro ele vem, né, de um momento assim de show, né? Ele foi lá, fez todo aquele papel em cima do Lula, ficou na mídia durante praticamente todos os dias, todas as horas, todos os jornais, aonde ele estava presente, ele era ovacionado, e aí ele foi convidado para ser ministro do Bolsonaro. E aí ele perdeu um pouco esses holofotes, né? E aí acabou tendo esse momento. Agora, a questão do filho do Bolsonaro, eu não sei, sinceramente, eu acho que é uma investigação que ocorre, né? A gente não pode ficar ali julgando e falando que o cara fez rachadinha, que o cara fez isso. Se fez, tem que pagar, tem que ser preso, tem que ser condenado, e se o Bolsonaro está acobertando, vai sofrer as críticas e vai ser condenado também. A população vai condenar, não tenha dúvida disso. E eu vou ser o primeiro, pode ter certeza disso. É o que eu falo, eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho cargo em Brasília, não tenho cargo nenhum, e eu defendo o Bolsonaro enquanto ele estiver certo. Como é aqui em Campinas, defendo o Dário até onde ele é certo. Se errar, e o Dário está ciente disso, eu viro a chave sem problema nenhum, porque cargo não é seguro. Já que você botou que você defende o Dário porque você tem comissionados lá no governo, ou porque você acredita no programa de governo dele? E aproveitando, quantos comissionados você tem lá? Não é por conta de comissionado. Eu defendo o Dário porque eu acredito nas políticas dele. No dia 2 de janeiro, ele me convidou para tomar um café, e eu tomei um café com ele, numa padaria, né? E eu conversei com ele no sentido de esperar dele uma administração que tenha uma visão para as pessoas menos favorecidas, que permita uma Câmara mais independente, né? E ele foi muito claro nisso. E assim está sendo. Porque se vocês me conhecem, vocês sabem que cargo nenhum vai me segurar para eu chegar e colocar o dedo na ferida. Eu continuo fiscalizando, esse é meu papel maior. Eu não sei aguentar pressão da população para ficar cobertando coisa errada, né? Não consigo, não durmo, né? Isso pesa na consciência. Então foi assim com o Jonas e vai ser assim com o Dário. Por enquanto, eu não tenho o que reclamar do prefeito Dário Saad. Por isso que eu faço questão de ajudar na administração. Referente a comissionados, eu tenho uma indicação, né, para uma regional, que vem fazendo também um excelente trabalho, por incrível que pareça. Tem toda uma situação ali que envolve a Secretaria de Serviços Públicos, quando nós precisamos de matéria-prima, né? E essa pessoa está conseguindo tocar essa situação aí, envolvendo, acho que 56 bairros. Então, assim, está sendo uma experiência nova, né, de ter uma indicação, e eu acho importante isso. Acho importante ajudar a administração, e é assim que eu quero tocar meu mandato, fazendo as coisas acontecer, a população recebendo
com dignidade o serviço público, até porque todos nós somos funcionários do povo, né? Quem paga o meu salário, eu pago o salário dos meus assessores dentro da Câmara Municipal, é a população. Então, nós somos empregados aqui, o patrão é o povo, e eu quero que a população receba serviços dignos, desde um tratamento adequado na saúde até um asfalto em alguma rua, para que possa, pelo menos, uma ambulância ter acesso e salvar uma vida. Bom, Nelson, assim, voltando ainda ao assunto do Bolsonaro, né? Bom, você conhece minha história também e acho que você sabe que de esquerda eu não tenho nada. Na minha visão, no entanto, a minha visão comparada à tua em relação ao Bolsonaro é uma coisa que diverge 90... Rose, o som tá entrando aqui. A visão assim que eu tenho do Bolsonaro, ela destoa completamente da tua. Em que momento você acha que, por exemplo, eu e você deixamos de pensar mais ou menos parecido, como aconteceu com muita gente aqui de Campinas, assim? O que houve? O que houve comigo? Eu fiquei esquerdista? Não, eu acho que essa coisa de esquerda e direita, infelizmente, dividiram, né? Dividiram e aí fica todo mundo nessa briga, mas enfim, tanto você, Zezé, quanto a Rose, e quanto inúmeras pessoas da imprensa acabaram entrando nessa guerra de, às vezes, ter um posicionamento com viés um pouco mais, uma ideologia de direita ou uma ideologia de esquerda, e aí você é titulada. Do mesmo jeito que tem pessoas que ficam titulando você de esquerda, existem pessoas que titulam também você de direita, né? É o que acontece isso no esporte também. Quantos jornalistas não são titulados ponte-pretanos e, às vezes, outros torcedores titulam ele de bugrinos. Então, infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. Eu, por exemplo, você mesmo falou, poxa, você do nada virou direita. Não, eu sempre fui direita, sempre defendi as ideologias da direita. Não, sou contra o aborto, sou contra a legalização das drogas, sou contra a ideologia de gênero, sou a favor da escola sem partido, defendo os valores da família, sou contra a linguagem neutra, eu defendo as pautas da direita. Porém, eu tenho um trabalho que é na área de prevenção às drogas que tem um viés esquerda, que é um trabalho social. E nem por isso vai me tirar da defesa das ideologias da direita. Eu acredito, por exemplo, em políticas sociais que foram aplicadas pela esquerda e considero e respeito e acho magníficas, como, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família é a melhor política social que existe, que foi implantada no governo do PT. Não tenho problema nenhum com isso, né? Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, outra política social excelente. Agora, se o partido usou isso como moeda de troca, compra de voto, bagunça, corrupção, escândalo, aí, infelizmente, né, não tem como a gente defender. Assim, uma coisa que a gente vê, né, que eu olho, o que eu critiquei muito no PT, eu critico também no Bolsonaro. Sim. Não consigo ter um pau que bate só num. Porque eu olho para um país que eu gostaria de ver um país melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando do Bolsa Família, hoje está em todos os jornais o financiamento para policiais. Por que eu não posso desconfiar que o Bolsonaro está fazendo isso para agradar a uma categoria que já vem se alinhando com ele e para amarrar essa categoria ao pé dele para as próximas eleições? Porque eu estou falando isso porque você acabou de falar do Bolsa Família, do Lula, de querer criar um curral eleitoral. O PT, sim, o PT teve essa intenção. Agora, por que quando o Bolsonaro faz isso, ninguém consegue ver, ninguém que é bolsonarista ou que está do lado do Bolsonaro consegue ver isso, só consegue ver o que o PT fez e a gente está no mesmo lugar em que a gente estava com o PT, essa sensação que eu tenho. E ele tem feito também a mesma política, né, Zezé? Quando ele faz um financiamento apenas para as forças militares, usando a Caixa Econômica Federal, não que seja errado, mas ele também está fazendo
a mesma forma de governar, que é a história de você ter o teu curral para poder garantir votos. E a informação que a gente tem hoje é que ele vai lançar um pacote de benefícios para algumas populações específicas já de olho nas eleições do ano que vem. Então, a forma de fazer a política é a mesma. O que muda, Nelson? Porque quando a esquerda faz errado, quando a direita faz é certo, e eu não estou falando que só você que fala isso, não, porque a esquerda também tem o mesmo discurso, porque quando são eles que fazem, tá tudo certo, mas quando o outro fala, tá errado também. E é isso que a gente não consegue entender, qual que é a coerência que vocês têm, entendeu? Mas eu não concordo com isso que vocês estão falando. Eu acredito que esse curral que vocês falaram de militares, de financiamento, esse curral ele já tem, esses eleitores ele já tem. Ele não está ganhando nada com isso. Ele já tem a questão dos militares do lado dele. Ele é militar. Agora, o problema não é esse. O problema é que inúmeros governadores prometeram, como governador do estado, melhorias para os militares. Melhoria no salário, melhoria na estrutura, e não fizeram. Agora, porque o presidente está fazendo, é um problema? Então, assim, eu discordo totalmente. Eu acho que é um direito, sim, é totalmente lícito essa medida do financiamento, acho que são 100 milhões de reais, né, para financiamento com juros mais em conta. E agora tem esse não vejo problema milhões, mas parece que tem um pacote aí de 5 bi que ele deve lançar. Então, eu tô mostrando assim quais são as coisas que eu olho e que eu não consigo. Eu acho que você não deve conseguir me entender. Eu acho que a gente chegou nesse ponto do país. Eu não te entendo e você não me entenda. Mesmo falando. Por exemplo, concordar não é não entender. Nogueira, sim, eu vejo um Ciro Nogueira, um Ciro Gomes. O ministro. Não, o ministro da Casa Civil, o Nogueira. Vejo um Arthur Lira, vejo o Centrão, vejo um orçamento secreto, vejo a AGU, não é o TCU, a Advocacia Geral da União dizendo, para com isso daí, porque olha o superfaturamento que esses caras estão promovendo nessa história de tratoraço aí, coisa de quase 130 milhões de reais de superfaturamento, né? E assim, eu falo, meu Deus do céu, mas como que as pessoas com quem eu compartilhei tanta ideia não veem isso como um problema enorme da gestão desse governo, de estar apoiado nessas figuras que enfiam ali um fundo eleitoral de quase 7 bi, que estão fazendo uma reforma do Código Eleitoral que simplesmente a fiscalização de contas desse dinheiro nosso, suado, ganhado, ela praticamente deixa de existir. Então, assim, com todo mundo que eu converso, que pensa como eu, acha que a gente está retrocedendo muitas mil milhas. Como é que você vê? Mas, não, eu vejo assim, que fiscalizar, ele tem que ser fiscalizado e está sendo. Né? O Bolsonaro, ele enfrenta praticamente o mandato inteiro de pandemia, né? Deu uma baita de uma resposta, porque a gente sabe que a pasta da saúde é a pasta mais atacada, não só por conta da pandemia. O governo Bolsonaro virou o jogo, somos um dos países que mais vacina. Ele foi injustamente eleito como principal culpado, sendo que chovia prefeitos e governadores envolvidos em desvio de recursos e equipamento para tratar o Covid-19, né? Então, assim, ele tem que ser fiscalizado, mas ele está sendo fiscalizado de uma forma até injusta, porque por todo momento é porrada, é governo genocida, é fascista, é homofóbico, tá roubando, é o filho, é isso, é aquilo, e aquele discurso de sempre, uma coisa que a população já mostrou que não convence. Ele está sendo acusado até de corrupção na vacina, vacinas que nem foram compradas, né? Agora, o setor agrícola Nelson, só cresce, aí o pessoal não foram compradas. Também. Oi. Ô Nelson, na verdade, essa coisa da vacina, ninguém falou do Bolsonaro, mas foi no governo dele. Aí é omissão. E só não foram compradas porque não teve chance. Você sabe que a corrupção, muitas vezes, ela acontece e tudo que está sendo colocado ali está com comprovação. Quando a gente fala do Flávio Bolsonaro,
O Ministério Público está vendo as contas, tem tudo, assim, não adianta você estar acusando. Não, você tem informações que demonstram que havia ali a intenção de corrupção. O outro filho dele, o Ucho, está sendo investigado por funcionários fantasmas. A família do Bolsonaro, no Ministério Público, tem apontado os familiares contratados nos gabinetes deles. Então, assim, não é que alguém está falando, não está no nível da fofoca. Está no nível de você ter documentação, de você ter compromisso. Então, assim, não é... Rose, eu concordo plenamente com o que você está falando, mas desde que condene. Desde que condene. Por exemplo, um fulano rouba minha bicicleta. Eu saio falando que ele é um ladrão. Né? Eu tenho que provar. Eu tenho que provar. Assim, porque a gente sabe que depois que vai para a mídia, que tudo sai isso, o Lula foi inocentado. Pronto, você pode ver que ninguém pode chamar ele de ladrão. Gente, ele não foi inocentado. O Lula foi inocentado. Não, gente, pelo mérito. Não, ele foi a história da tecnicismo. Mas eu tô falando assim. Ele foi absolvido na história, Zezé, por conta da questão da tecnicidade do tipo de processo. Não foi o mérito. Ok. Mas o PT, quando saiu a publicidade, dizia, ele foi inocentado. Então, assim, Nelson, quantos corruptos nós conhecemos no Brasil? Quantos corruptos? Então, vamos tirar o Lula. Quantos corruptos nós conhecemos no Brasil que o Ministério Público denunciou e depois foi inocentado? Então, se o sujeito foi inocentado, mesmo que ele tenha roubado, está tudo ok. É isso que você está dizendo. Não, é que ele foi inocentado. O que você vai fazer? Se a justiça o inocentou, quem que somos nós para chegar e destruir a vida da pessoa chamando de ladrão? Se não foi provado, Rose, como que você vai ficar condenando uma pessoa? É isso que eu não concordo. Eu conheço inúmeros corruptos, bandidos, que eu não consigo provar. Isso não me dá o direito de eu ficar chamando aquela pessoa de corrupto, de ladrão. Entendeu? Porque se não foi provado, como que eu vou fazer? Uma pessoa rouba minha bicicleta, eu falo que ela é um ladrão. Amanhã eu não provo que ele é um ladrão, ele não é condenado. E é justo eu ficar chamando aquela pessoa de corrupto, de ladrão? Então a justiça está aí para isso. Eu não sou juiz, né? Eu posso ter conhecimento, saber, por exemplo, no governo do Jonas, quantas coisas eu não fui e denunciei, representei. Escândalo na merenda, desvio de mais de 2,5 milhões de reais. O Estado dividido com aquela máfia da merenda. Metade do Estado era uma turma, metade do Estado era outra turma. A CPI do Camprev, as pedaladas que o Jonas deu. Fui lá, falei, denunciei, tal. Mas, enfim, se inocentou de uma, da outra ainda está correndo. Você não tem muito o que fazer. Isso não me dá o direito de encontrar o Jonas e falar seu ladrão, seu bandido. Eu não posso fazer isso. Nelson, foi condenado. Nelson, recentemente você apresentou um projeto de lei que é a história da linguagem neutra, né? Isso deve gerar muita polêmica na Câmara. Explica para os nossos ouvintes o que você está propondo e por que você defende esse projeto. Assim, a esquerda, todos sabem, né, que a esquerda, ela praticamente invadiu já a educação há muito tempo. A palavra não é invadiu, ocupou, né? Ocupou as escolas. É a pasta hoje mais sensível, né? Pois está dominada aí pela esquerda. Aos poucos, nós vamos fazendo um trabalho e tentando resgatar a qualidade. Uma das minhas defesas aqui também é a implantação da escola cívico-militar. Participei do debate, participei da reunião junto à escola na região do Campo Belo. E aí, para minha surpresa, apareceu essa tal de linguagem neutra, chamando todos, todas e todes. Falei, opa, o que é esse todes aí? E aí aquilo me causou estranheza, porque os pais começaram a comentar que em grupos de WhatsApp dos alunos, das crianças, tinha muita coisa relacionada a essa linguagem, e muitos também relataram que isso era
assassinato da língua portuguesa, quando eu observei que não tem um projeto de lei que aplica-se a linguagem neutra. Porém, né, tem o uso da mesma, não só nas escolas, como no dia a dia desses jovens. E a linguagem neutra, ela mexe com toda a estrutura da língua portuguesa. Ela prejudica o ensino, em especial, de autistas, de surdos, mudos. Então, eu apresentei logo esse projeto para que proíba-se essa linguagem neutra. Considerando também, Rose e Zezé, e todos que estão nos assistindo, a língua portuguesa é uma língua muito difícil. Eu mesmo tenho uma dificuldade absurda. Quantos textos que eu já não corrigi quando eu mesmo resolvo postar minhas loucuras nas minhas redes sociais, né? Eu, por várias vezes, apago, corrijo, por conta do erro em português. Então, você imagina só, né, chegar a uma linguagem neutra prejudicando, inclusive, acredito que vai prejudicar também os jornalistas, né, toda a nossa imprensa. Então, foi esse o sentido, tentar proteger a nossa língua portuguesa. Fiz uma conversa com alguns professores, tanto de escolas públicas quanto particulares. A sua maioria é contra essa linguagem neutra. E também a questão dos autistas, surdos e mudos, que sairiam muito prejudicados com a introdução da linguagem neutra nas escolas. Nelson, assim, me desculpa te fazer uma pergunta. Qual a tua idade? 42. 42, tá. Quando você estava na escola, a escola, ela já tinha esse viés de esquerda. Isso é uma coisa muito antiga. Que escola que você estudou? Eu estudei no João Lourenço Rodrigues, que é uma escola pública, onde eu estudei uma grande parte do tempo, e estudei também em escolas particulares. Porém, Zezé, eu concordo com você, só que não era tão polarizado. Hoje fica fácil identificar, né? Então, e mais do que isso, vale lembrar que, na minha época, as escolas públicas, elas tinham o hino nacional antes de começar a aula, tínhamos dentista, que eu lembro até hoje o nome do dentista da minha escola, que era o Dr. Cleiton. Eu tinha dentista na escola. Imagina só, a merenda era de qualidade, uma merenda que eu vou te falar. Eu fazia questão de chegar um pouquinho antes para poder almoçar na escola, porque o almoço tinha arroz, tinha feijão, tinha peixe, tinha frango. A merendeira não era de terceirizada, a merendeira era quase uma mãe para os alunos. Elas eram contratadas, então elas eram amigas dos alunos. Hoje a terceirizada é muito complicado. O que eu ia te dizer é assim, eu tenho 3 filhos, cada um com uma vertente. Os 3 estudaram a vida inteira na escola comunitária, que é uma escola de viés bastante esquerdista. E, no entanto, tem 2 que são, eu olho assim, tem cara... Aliás, tem cara... Não é tanto assim, porque não é vereador, isso daí muda as coisas. Talvez se fosse vereador aí também fosse uma coisa assim. Mas, então, eu acho o seguinte, a escola, ela tem um papel, mas a escola, ela não forma sozinha o que a figura vai ser. Especialmente se você incentiva o teu filho a ler, se você está ligado, porque nós podemos ser quem nós quisermos. É isso que eu acho que a gente tem que enfiar na cabeça dos nossos filhos. Eu acho que é essa a nossa função enquanto pais. Não é teu professor, não é o teu amigo, não é o pai do teu amigo. Nós podemos ser quem a gente quiser. E eu acho, por exemplo, escola sem partido, uma besteira, porque eu acho que tinha que ter uma escola com todos os partidos. Né? Eu acho que isso mas se for seria uma todos, coisa... aí tudo bem, mas o problema é que ideia... não é. Então, aí, só o porque partido de esquerda. a política, ela é inerente do ser humano. Ela e esses professores de esquerda, Zezé, desculpa te cortar, eles querem impor aquela situação, eles querem fazer você, por exemplo, eles não se aceitam e eles querem que você aceite eles. Entendeu? Então, assim, é muito complicado tudo isso, não é tão simples assim. Seria lindo e maravilhoso se todos os professores ali
falassem de todos os partidos, falassem da política do bem comum, mas não, eles querem idolatrar muitas coisas Não, que mas aí não tem não vale a como. pena. Eu acho que essa escola sem partido, eu acho que é uma luta em glória. E essa história do Todes, sabe? Eu acho que é uma coisa geracional, inclusive. Uhum. Essas pessoas estão mudando, essas crianças. E não é por causa da escola, Mas a escola ajuda. são os grupos. A maior que parte do tempo, o aluno, a criança, o jovem está dentro da escola. Quando Então, você entra, por exemplo, no você WhatsApp, pega uma prova do Enem, ler, os maiores problemas na prova do Enem foi redação, por conta de gíria, por conta de linguagem neutra. Você tenta entrar, por exemplo, como eles escrevem, às vezes eu não entendo quando eu vejo, porque é uma coisa completamente diferente essa linguagem de rede, essa linguagem de WhatsApp, mas eu acho que isso acontece independentemente da nossa vontade. Agora, uma coisa que eu queria ver com você, aí para finalizar, porque a gente tem que ir para um break assim rapidinho, teve toda uma briga com o PT, que você, segundo os vereadores do PT, você foi agressivo com eles. O que aconteceu? Por quê? Isso não piora a vida de todo mundo, não torna a vida de todo mundo um pouco pior, já que a gente está nessa polarização? Foi exatamente por isso. Eles querem impor uma situação, eles te chamam de genocida, eles te chamam de tudo que é nome, né? E depois se vitimizam. Essa é a estratégia da esquerda, né? Aqui na Câmara é assim que funciona. Vereadores do PT, do PSOL, do PCdoB, eles vão, te atacam, né? E depois se vitimizam. Eu fiz o mesmo jogo deles. Eles falaram que eu era genocida, eu falei, por que eu sou genocida? Ah, porque você apoia o Bolsonaro. Eu falei, então vocês que defendem o aborto são genocidas de bebê. Aí pronto, eles ficaram nervosos, ficaram bravos, e a Guida, no caso, que é uma vereadora do PT, ela, enquanto na tribuna, ela fala o que ela quiser, ela tem os 5 minutos dela lá. Ela desceu e saiu ainda gritando e falando para eu ir dormir, porque meu slogan é que a cidade não fecha e esse vereador não dorme. Ela falou, vai dormir. Aí eu falei para ela, e você acorda. Aí ela gritou comigo, eu gritei com ela, direitos iguais. Não é porque eu sou branco, porque eu sou heterossexual, né, que eu vou ser desrespeitado e sofrer todo preconceito. Não é porque o meu slogan é que eu não durmo, que dá o direito a ela de achar que eu não durmo porque eu faço isso ou aquilo. Então, ela tem que se pôr no lugar dela, a esquerda tem que respeitar para ser respeitada. Então é assim, Zezé, eu respeito quem me respeita, eu abraço quem me abraça, sabe? Eu tenho um pouquinho aí de senso, de seguir uma linha normal da sociedade, né? Uma educação ali até onde dá. Depois eu também não vou ficar levando desaforo para casa. Então, assim, eu tenho grandes amigos aqui, né? Coisa que eu não tive no mandato passado. Começaram a existir um diálogo diferente com o Nelson, então isso me deixa muito feliz. Uma pessoa que até então, enquanto vereador, a gente tinha excelentes conversas, debates saudáveis, era o próprio Pedro Tourinho, uma pessoa super amiga, né, que tem um diálogo, que sabe conversar, que sabe pautar a sua ideologia e também respeitar a ideologia do outro, por mais que a gente não se concorde, a gente consegue ter um diálogo saudável. Aqui mesmo na eleição da presidência da Câmara, eu votei na Paola para vice, porque eu entendi que ela deveria ser a mulher para representar ali na mesa diretora, na mesa da presidência, pelo fato da frente que ela defende, que é o LGBTQT+, lá, aquela sigla toda que existe. Falei, já que é para uma mulher estar lá, eu defendo a Paola, eu voto nela. Então não vejo problema, eu sou uma pessoa, assim, muito fácil de lidar. Mas não venha me atacar, não venha fazer preconceito,
porque eu também tenho os meus direitos. É assim que eu trabalho, Zé. Bom, a gente vai ter que ir embora, porque eu estou sendo xingada aqui pelo operador, que ele falou que não faturou ainda. Mas olha, muito obrigada pela entrevista, Nelson, e a gente se encontra mais vezes por aqui, tá bem? Obrigada, Nelson. Tá bom, eu que agradeço e estou sempre à disposição.